Vou fazer aqui um resumo geral sobre os VIPomas, que são tumores neuroendócrinos que são bastante raros. Eles secretam uma substância que é o polipeptídeo intestinal vasoativo. E aí, por ser uma sigla em inglês, fica essa sigla VIP. E esse polipeptídeo intestinal vasoativo causa uma série de distúrbios metabólicos que são bastante significativos. Esses tumores eles são bastante raros, eles ocorrem em 1 a cada 1 milhão de pessoas por ano, atingindo principalmente o pâncreas. E como eles são tumores bastante raros, vou focar nas manifestações clínicas, no diagnóstico e de como conduzir esses casos, esclarecendo também sobre a complexidade no manejo desses casos. A primeira pergunta que surge quando a gente começa a falar desse tumor é se ele é um tumor frequente, né? Como eu já disse, é um tumor bastante raro, ocorrendo um caso para cada 1 milhão de pessoas por ano, principalmente no pâncreas. Ele pode acontecer em outros locais também, mas principalmente no pâncreas. Em adultos, mais de 95% dos casos está localizado no pâncreas. E em crianças, geralmente ele está localizado nos gânglios simpáticos e também nas glândulas suprarrenais. Quais são as principais características desse tumor? Primeiro, que ele é mais frequente em adultos entre 30 e 50 anos de idade. E é mais frequente em crianças entre 2 e 4 anos de idade. Geralmente eles são tumores solitários, grandes, né, um tumor único, e geralmente ele é diagnosticado já com um tamanho acima de 3 centímetros de diâmetro, sendo que a maioria desses tumores estão localizados na cauda do pâncreas e não na cabeça do pâncreas. E a gente vai ter que entender quais são as principais alterações que esse tumor provoca, né? A principal característica é a secreção em grande quantidade do VIP. O que é esse VIP? É o polipeptídeo intestinal vasoativo. Esse polipeptídeo vai induzir a secreção líquida intestinal em grande quantidade. Isso vai resultar numa diarreia secretora, que vai levar a um desequilíbrio eletrolítico. Isso porque leva à perda importante de diversos eletrólitos, principalmente o potássio. As pessoas que têm esse tipo de tumor podem ter outros sintomas também. Isso acontece porque, juntamente com o VIP, pode ocorrer a secreção de várias substâncias, tipo prostaglandina E2, principalmente, que aumenta a intensidade desses sintomas. Agora vamos entender como é que esse tumor se apresenta, quais são as características clínicas. Os principais sintomas são diarreia aquosa, que é diarreia com bastante líquido, e leva a fezes mais claras, tipo cor de chá, e sem cheiro. E geralmente leva um volume fecal de mais de 700 ml por dia. Mas em alguns casos pode chegar a mais de 3 litros por dia, ou seja, leva uma grande desidratação e uma grande perda de eletrólitos. O que mais pode ter? A pessoa pode ter dor abdominal, que geralmente não é muito forte, pode ter rubor, ficar meio avermelhada, pode ter letargia pela grande quantidade de perda de eletrólitos, pode ter náusea e vômito, fraqueza muscular, e aí pode evoluir em algum ponto para câimbras. Isso é bastante comum nos casos mais avançados. E os exames, o que vai mostrar nos exames? Né? Vai ter uma diarreia muito líquida, que pode ser comprovada, e geralmente com baixos níveis de cloro, e ocorre também a elevação da glicemia, os níveis de glicemia são elevados, e ocorre um baixíssimo nível de potássio, tão baixo que pode levar a outras alterações metabólicas arriscadas, inclusive. Como é que é feito o diagnóstico de um VIPoma? A gente deve suspeitar de um VIPoma naqueles casos que a gente tem diarreia secretora, de alto volume, sem uma causa aparente, a gente não acha outra explicação para isso. E geralmente é uma diarreia prolongada, de longa data. A confirmação desse diagnóstico é feita dosando o VIP. Geralmente ele está na concentração acima de 75 picogramas por ml. E é importante que seja repetido o teste para confirmação. E a imagem? Tem algum exame de imagem que aparece alguma coisa? Geralmente é pedido a tomografia ou a ressonância do abdômen, a ressonância magnética do abdômen, para localizar o tumor. Mas às vezes também não consegue localizar, então tem casos inconclusivos. Pode-se fazer uma ultrassom endoscópica, onde você faz endoscopia com equipamento que tem uma sonda de ultrassom na ponta, ele consegue chegar dentro do estômago e avaliar o pâncreas, mas também pode ser feito PET scan com galho 68. O que é esse PET scan, PET-CT com galho 68? Nesse exame a gente injeta um radioisótopo, que é o galho 68 dotatate. O que esse radiofármaco faz? Ele se liga aos receptores de somatostatina. Somatostatina é produzida lá no pâncreas também. E a somatostatina está presente em vários tumores neuroendócrinos. Então esse é um exame com uma alta sensibilidade para esse tipo de tumor. E esses tumores, então, absorvem esse radiofármaco e vai formar uma imagem que fica brilhante no exame. E você consegue ver, achar a localização do tumor. Geralmente, quando você vai fazer o exame, não leva nenhum tipo de efeito colateral quando você injeta essa substância.
Muito bem, depois que fez o diagnóstico, que fechou o diagnóstico, qual que é o próximo passo? Como é que faz o tratamento? Antes mesmo de se fechar o diagnóstico, é importante você fazer uma reposição muito intensiva de líquido e eletrólito. Geralmente não tem condição de fazer isso sem estar internado. E aí, para controlar os efeitos da diarreia, os efeitos dessa hipersecreção hormonal, geralmente se usa análogos da somatostatina. Medicamentos como octreotide e laneutride também são os elementos mais comuns. E são necessários para o uso dessas medicações para você controlar a diarreia e controlar os efeitos da hipersecreção hormonal. Em alguns casos, aí vai a abordagem de tratamento mais definitivo, você indica a cirurgia. Qual cirurgia? A pancreatectomia. Geralmente, como esses tumores se localizam na cauda do pâncreas, a cirurgia não é mais complexa, é uma pancreatectomia distal. Mas existem algumas situações que o tumor pode estar localizado na cabeça do pâncreas. Nesse caso, a cirurgia é mais complexa porque se trata de uma gastroduodenopancreatectomia e todas as reconstruções associadas a esse tipo de cirurgia, que é a cirurgia de Whipple. Nesses tumores, eles podem ser metastáticos também, pode evoluir com metástase. E a metástase ocorre principalmente para o fígado. E aí, se você tiver conseguido resolver a lesão primária, você pode fazer o tratamento da metástase hepática, ou com a cirurgia, com a ressecção hepática, ou com embolização arterial hepática, ou até mesmo com a ablação por radiofrequência, que é um tratamento mais recente relacionado a isso. Isso vai, claro, depender de cada caso. Existem as terapias mais avançadas, que geralmente incluem a quimioterapia, a terapia molecularmente direcionada e a terapia com radionuclídeos ou receptor de peptídeo. Então, são casos mais avançados que cada caso, como eu disse, vai ter que ser avaliado para ver se é possível ou é indicado fazer qualquer um desses tratamentos. E depois do tratamento? Depois do tratamento, a gente coloca em acompanhamento regular. Esse acompanhamento vai ser feito por exames clínicos, que é onde a gente vai dosar os eletrólitos, principalmente o potássio, vai ser dosado no acompanhamento os níveis séricos do VIP, que é o que está aumentado e que leva à suspeita desse tumor. Depois da cirurgia, ele cai, então se ele começar a subir novamente, tem algum tipo de problema que a gente tem que prestar atenção. E o acompanhamento é feito também através de exame de imagem, geralmente a tomografia e a ressonância magnética. A frequência de acompanhamento vai depender da fase do tratamento. Quando a gente acaba de operar, geralmente no primeiro ano de acompanhamento, faz a reavaliação a cada 3 meses, no segundo ano a cada 4 a 6 meses, e no terceiro ano em diante, geralmente 6 meses, até o quinto ano, onde a gente vai fazer o acompanhamento geralmente uma vez por ano. Como é que é o prognóstico desses pacientes, ou seja, como é que é a sobrevida? Como a gente faz, de uma forma geral, esse diagnóstico é feito numa lesão mais avançada, a média de sobrevida é de 96 meses. Isso porque considera um grande número de pacientes feito o diagnóstico de fase mais avançada. Obviamente, o resultado depende do estadiamento, ou seja, em que fase a doença foi diagnosticada e em que fase ela foi tratada. Obviamente, existem tumores iniciais com possibilidade de cura, assim como qualquer tipo de tumor. E o prognóstico, então, vai depender do grau do tumor, vai depender do estadiamento, ou seja, que tanto que está avançada a doença, e vai depender também da possibilidade de ressecção cirúrgica, ou seja, os casos com resolução definitiva, de uma forma geral, são os casos que são operados e a lesão é toda ressecada.